Olha, semana passada, um paciente de 62 anos entrou no meu consultório visivelmente angustiado. Ele me olhou nos olhos e perguntou com a voz tremendo: Doutora, eu tenho me masturbado quase todo dia há anos. Será que foi isso que causou meu câncer de próstata? Esse homem estava carregando uma culpa enorme, um medo que o consumia por dentro. E sabe qual é a verdade? Ele estava com medo da coisa completamente errada. Porque a ciência descobriu algo que vai chocar você. Não só a masturbação não causa câncer de próstata, mas estudos mostram exatamente o contrário. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar o que a Universidade de Harvard descobriu após acompanhar mais de 30 mil homens por décadas. E quando você ouvir isso, você vai entender por que tantos médicos não têm coragem de falar sobre esse assunto abertamente. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente a forma como você vê sua própria saúde. Meu nome é Dra. Fernanda Arruda. Sou urologista com mais de 12 anos cuidando da saúde masculina. E olha, nesse tempo todo, uma das perguntas que mais ouço, sussurrada com vergonha e medo, é exatamente essa. Doutora, masturbação causa câncer? E eu entendo perfeitamente de onde vem esse medo. A gente cresceu ouvindo que masturbação faz mal, que causa problemas, que é pecado, que vai te adoecer. E quando você descobre que tem um problema na próstata, a primeira coisa que vem na cabeça é: será que foi culpa minha? Mas hoje eu vou te libertar desse medo. Não com opinião, não com achismo, mas com ciência pura. Com estudos sérios, com dados reais, com a verdade que você merece conhecer. E te adianto uma coisa: o que você vai descobrir agora não é só surpreendente, é libertador. Agora me diz nos comentários: você já teve esse medo? Já achou que masturbação poderia causar câncer? Quero saber. Antes de eu te mostrar o que a ciência realmente diz, preciso te explicar de onde veio esse medo todo. Porque entender a origem do mito é entender por que ele é tão forte até hoje. Lá nos anos 1700, 1800, existiam médicos que diziam que masturbação causava cegueira, loucura, fraqueza, todas as doenças imagináveis. Não tinha ciência nenhuma nisso. Era só uma forma de controlar o comportamento das pessoas através do medo. Depois vieram as religiões, e muitas delas condenavam a masturbação como pecado grave. E olha, eu respeito todas as crenças, mas a verdade é que essa condenação moral se misturou com a ideia de que masturbação causava doenças físicas. Aí chegamos no século XX. E a educação sexual no Brasil? Praticamente não existia. Ninguém falava sobre isso abertamente. Os pais não falavam, os professores não falavam, os médicos tinham vergonha de falar. Então o que aconteceu? Gerações inteiras de homens cresceram sem informação, carregando medos e culpas que foram passados de pai para filho, de avô para neto. Eu tenho pacientes de 70 a 80 anos que ainda carregam culpa por algo que fizeram aos 15. Você consegue imaginar o peso disso? Décadas de vergonha por algo completamente natural e, como você vai ver, até benéfico. E sabe o que é pior? Esse medo não só causa sofrimento emocional. Ele faz com que homens evitem falar sobre saúde sexual, evitem ir ao médico, evitem fazer exames. E aí sim, problemas reais passam despercebidos. Aquele meu paciente de 62 anos que eu te contei? Ele descobriu o câncer cedo, felizmente. Mas passou meses adiando a consulta porque tinha vergonha, porque achava que ia ser julgado, porque pensava que era culpa dele. Então vamos acabar com isso agora. Vamos à ciência. Me conta, o que você já ouviu falar sobre masturbação ao longo da vida? Que histórias te contaram? Comenta aí. Agora vamos ao que realmente importa. O que a ciência descobriu. E prepara o coração, porque o que você vai ouvir agora é revolucionário. Em 2016, pesquisadores da Escola de Saúde Pública de Harvard publicaram um estudo que se tornou um dos mais importantes sobre saúde masculina já feito. Eles acompanharam quase 32 mil homens por mais de 18 anos. Deixa eu repetir. 32 mil homens, 18 anos de acompanhamento. Esse não é um estudo pequeno, não é uma pesquisa de fim de semana. É ciência séria, metodologia rigorosa, números que não mentem. Os pesquisadores fizeram uma pergunta simples, mas ousada. Existe alguma relação entre frequência de ejaculação e risco de desenvolver câncer de próstata? E olha, quando eles começaram esse estudo, muita gente achava que iam confirmar o mito. Achavam que iam provar que ejacular demais aumentava o risco de câncer. Alguns até apostavam nisso. Mas sabe o que aconteceu? Os resultados foram exatamente o oposto. Completamente oposto.
Os pesquisadores dividiram os homens em grupos de acordo com a frequência de ejaculação por mês. Tinha aqueles que ejaculavam 4 a 7 vezes por mês, aqueles que ejaculavam 8 a 12 vezes, e aqueles que ejaculavam 21 vezes ou mais por mês. E quando eles compararam os grupos, descobriram algo impressionante. E antes que você pergunte, não importava se era masturbação ou sexo com parceira. O que importava era a ejaculação em si. Eu vou te contar os números exatos na próxima parte, mas já te adianto. O que eles descobriram mudou completamente a forma como a medicina vê a saúde da próstata. Aquele meu paciente de 62 anos, quando eu mostrei esse estudo para ele, ele chorou. Literalmente chorou de alívio. Você conhecia esse estudo de Harvard? Já tinha ouvido falar? Me conta nos comentários. Agora vem a parte que vai te deixar de boca aberta. Os números reais do estudo de Harvard. Os pesquisadores descobriram que homens que ejaculavam 21 vezes ou mais por mês tinham uma redução de aproximadamente 33% no risco de desenvolver câncer de próstata, comparados com aqueles que ejaculavam apenas 4 a 7 vezes por mês. Deixa eu repetir isso bem devagar para você entender a magnitude. 33% de redução no risco. 1/3 a menos de chance de desenvolver câncer de próstata. Você entende o que isso significa? Isso significa que a coisa que você achava que causava câncer pode, na verdade, estar te protegendo dele. E olha, esse não foi o único estudo. Pesquisadores na Austrália fizeram um estudo parecido e chegaram a resultados similares. Na verdade, eles encontraram uma redução ainda maior de risco. Mas como isso é possível? Como ejacular pode proteger contra câncer? A teoria mais aceita pelos cientistas é a da limpeza prostática. Vou explicar de um jeito simples. A próstata produz líquido constantemente. Esse líquido se mistura com o esperma durante a ejaculação. Quando você ejacula regularmente, você está literalmente esvaziando a próstata, eliminando substâncias que podem ter se acumulado ali. Essas substâncias, se ficarem paradas por muito tempo, podem causar inflamação, podem se tornar potencialmente cancerígenas. É como limpar os canos da sua casa regularmente. Se você deixa tudo acumular, entupir, as coisas começam a apodrecer, a criar problemas. Mas se você mantém tudo fluindo, limpo, funcionando, os problemas não têm chance de se desenvolver. Além disso, a ejaculação frequente melhora a circulação sanguínea na próstata, reduz inflamação crônica, ajuda a manter o equilíbrio hormonal. São múltiplos mecanismos de proteção trabalhando juntos. E aí, qual é sua frequência de ejaculação por mês? Mais ou menos? Sem vergonha. Comenta aí. Agora deixa eu te explicar mais a fundo os mecanismos biológicos que fazem da ejaculação uma proteção tão poderosa para a próstata. Porque entender o porquê te ajuda a confiar na ciência. Primeiro mecanismo: eliminação de substâncias potencialmente prejudiciais. A próstata é como uma fábrica que nunca para. Ela produz o tempo todo um líquido que contém zinco, enzimas, proteínas. Quando essas substâncias ficam acumuladas por muito tempo, elas podem sofrer alterações químicas, podem se tornar inflamatórias. A ejaculação regular funciona como uma descarga, uma limpeza. Você elimina tudo aquilo que poderia estar causando problema se ficasse estagnado. Segundo mecanismo: redução da inflamação. Estudos mostram que homens que ejaculam com mais frequência têm níveis menores de marcadores inflamatórios na próstata. E por que isso importa? Porque inflamação crônica está diretamente ligada ao desenvolvimento de vários tipos de câncer, incluindo o de próstata. Terceiro mecanismo: melhora da circulação. Durante a excitação e a ejaculação, o fluxo sanguíneo para a região pélvica aumenta dramaticamente. Sangue fresco traz oxigênio, traz nutrientes, leva embora toxinas. Tecidos bem oxigenados são tecidos saudáveis, resistentes a doenças. Quarto mecanismo: equilíbrio hormonal. A atividade sexual regular ajuda a manter níveis saudáveis de testosterona e outros hormônios. Desequilíbrios hormonais estão associados a maior risco de problemas prostáticos. É como se a natureza tivesse criado um sistema de autolimpeza, de automanutenção. E quando você usa esse sistema regularmente, ele funciona perfeitamente. Mas quando você o abandona por medo, por vergonha, por desinformação, você tira do corpo uma de suas defesas naturais. Agora, isso tudo faz sentido para você? Consegue entender a lógica biológica por trás disso? Me diz nos comentários. Essa explicação faz sentido para você? Conseguiu entender? Agora,
Antes que você saia pensando que descobriu a cura milagrosa para o câncer de próstata, eu preciso te dar o outro lado da moeda. Porque informação completa é informação responsável. Primeira coisa que você precisa entender: ejaculação frequente. Reduz o risco, mas não elimina o risco. Não é uma garantia absoluta. Você ainda pode desenvolver câncer de próstata mesmo ejaculando 21 vezes por mês. É uma redução significativa, mas não é cura mágica. Segunda coisa: existe uma diferença entre frequência saudável e comportamento compulsivo. Se você está ejaculando 2, 3 vezes por dia, todo dia, ao ponto de afetar seu trabalho, seus relacionamentos, sua energia, isso não é saudável. Isso pode ser sinal de compulsão, de ansiedade, de outros problemas que precisam de atenção. Os sinais de que você pode estar exagerando: cansaço constante, queda de energia que não melhora, irritabilidade, dificuldade de manter ereção em situações reais, isolamento social. Terceira coisa, e essa é crucial: ejaculação frequente. Não substitui exames preventivos. Você ainda precisa fazer o PSA. Você ainda precisa fazer acompanhamento com o urologista, especialmente se tem mais de 50 anos ou se tem histórico familiar de câncer de próstata. Eu tenho pacientes que descobriram câncer de próstata mesmo tendo vida sexual ativa e frequente. A ejaculação reduz o risco, mas não torna você imune. Quarta coisa: existem outros fatores de risco muito importantes: alimentação ruim, obesidade, sedentarismo, tabagismo, histórico familiar, idade avançada. Tudo isso pesa na balança. Então, olha, a masturbação ou o sexo regular são aliados da sua saúde prostática, sim, mas fazem parte de um conjunto maior de cuidados. Você precisa comer bem, se exercitar, fazer check-ups regulares, cuidar do corpo como um todo. Me diz, quando foi a última vez que você fez exame de próstata? PSA, toque retal? Comenta aqui. Já que a gente está derrubando mitos, deixa eu aproveitar e acabar com mais alguns que atormentam a vida de milhões de homens. Porque se você vai se libertar, que seja completamente. Mito número 1. Masturbação causa impotência. Falso. Completamente falso. Na verdade, é o contrário. Manter ereções regulares, seja por masturbação ou sexo, ajuda a manter o tecido erétil saudável e funcionando. É como exercitar um músculo. Você não fica mais fraco por usar, você fica mais fraco por não usar. Mito número 2. Masturbação diminui a testosterona. Falso. Estudos mostram que a masturbação tem efeito mínimo ou até positivo nos níveis de testosterona. O que realmente diminui testosterona é obesidade, sedentarismo, estresse crônico, má alimentação, não dormir bem. Mito número 3. Masturbação causa infertilidade. Falso. Masturbação não afeta a qualidade ou quantidade de esperma a longo prazo. O corpo está constantemente produzindo novos espermatozoides. Agora, se você ejacula 2 horas antes de tentar engravidar a parceira, claro que vai ter menos esperma naquele momento específico, mas não causa infertilidade permanente. Mito número 4. Masturbação enfraquece o corpo, tira energia. Falso. Se você está se sentindo constantemente fraco após ejacular, o problema não é a masturbação em si. Pode ser frequência excessiva, má alimentação, falta de sono, desidratação ou outros problemas de saúde que você precisa investigar. A verdade é que a masturbação moderada e saudável tem mais benefícios que malefícios. Reduz estresse, melhora o sono, fortalece o sistema imunológico, mantém a próstata saudável, melhora o humor. O problema nunca foi a masturbação. O problema sempre foi a desinformação, o medo, a vergonha que nos impediram de falar abertamente sobre isso. E quanto mais a gente esconde, mais os mitos crescem. Que outros mitos você já ouviu sobre masturbação? Conta aqui nos comentários, vamos acabar com todos eles. Então olha, a gente chegou até aqui e agora você tem na mão a verdade científica, não os medos e mitos que te ensinaram a vida inteira. Vamos recapitular o que você descobriu hoje. A ciência não só provou que masturbação não causa câncer de próstata, mas mostrou exatamente o contrário. Estudos sérios com dezenas de milhares de homens por quase 2 décadas descobriram que ejacular 21 vezes ou mais por mês pode reduzir em até 33% o risco de câncer de próstata. Isso funciona através da limpeza natural da próstata, redução de inflamação, melhora da circulação e equilíbrio hormonal. São mecanismos biológicos reais, não achismo. Mas atenção!
Isso não substitui exames regulares, alimentação saudável, exercícios físicos e acompanhamento médico. É uma peça do quebra-cabeça, não o quebra-cabeça inteiro. E os outros mitos? Impotência, infertilidade, fraqueza, perda de testosterona? Todos falsos. Todos baseados em ignorância e medo, não em ciência. Aquele meu paciente de 62 anos que abriu esse vídeo, ele saiu do consultório com lágrimas nos olhos, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Ele carregou culpa e medo por décadas à toa, e eu não quero que você carregue isso nem por mais um dia. Você merece viver sem culpa, sem vergonha, sem medo infundado. Você merece conhecer a verdade sobre seu próprio corpo. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Eu trago ciência real, sem tabu, sem vergonha, toda semana. Deixa um comentário. Como você se sente depois de descobrir essa verdade? Aliviado? Surpreso? Libertado? Quero saber. E por favor, compartilha esse vídeo. Tem milhões de homens por aí ainda vivendo com esse medo. Você pode libertar alguém hoje. Cuida de você. E lembra, ciência não tem vergonha. Seu corpo não tem vergonha. Você também não deveria ter.